Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje representando a MSW, né, idealizando esse projeto podcast A Mudança, e estamos em mais um episódio para falar hoje, né, da sinergia ali de produtos, das soluções que a WEG oferece. Hoje o nosso convidado é o Rafael Nunes. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E estamos também aqui com o William, diretor da MSW. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado. E eu que falo, sou a Regiane, diretora administrativa também da MSW, que eu vou estar conduzindo, né, a mediação ali desse episódio. Para a gente começar e dar início ali ao nosso podcast, eu vou passar a palavra então para o Rafael, para ele fazer uma breve apresentação, comentar um pouquinho ali da tua trajetória, Rafa. Ok, então antes de mais nada, para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre mobilidade elétrica aqui para a nossa região, em nome da WEG, e também através do canal que vocês estão disponibilizando aqui, muito importante isso daí. E o Rafael Nunes é representante sinérgico de todo o grupo WEG, Proeste de Santa Catarina. Na realidade, eu tenho uma empresa que é a R Nunes Representações, então nós coordenamos o departamento comercial do grupo WEG Proeste, e dentre todas as frentes que a WEG tem, que são fabricantes de máquina, montadores de painéis, revendas, consumidores finais de grande porte e a linha de integradores solar e integrador de estações de recarga, onde a MSW então se coloca como uma grande parceira da WEG na região, acreditando principalmente nos ideais e nessa nova frente, né, que além da mobilidade elétrica, um pilar importante agora é a transição energética que o país está vivendo, a preocupação ecológica, crédito de carbono, descarbonização, né? E isso eu tenho visto que vocês têm levantado essa bandeira, né, de uma forma muito pungente aqui na região, e sendo de fato advogado não só da marca WEG, mas também, né, dessa bandeira mobilidade elétrica. Então, para mim é um grande prazer poder estar contribuindo com um pouco que a gente sabe aqui com vocês. Nós que agradecemos ali a sua participação. E você comentou ali de algumas soluções ali que a WEG oferece. Pensando nessas soluções, né? De que maneira a WEG hoje ela tem estado presente aqui em Santa Catarina, né, em Chapecó, mais precisamente em nossa região? Que soluções ela tem ali para a nossa região que você poderia comentar um pouquinho, Rafa? Então, falando um pouco globalmente da visão da WEG, específico para a mobilidade elétrica, nós iniciamos tendo toda a infraestrutura que se fizesse necessário para fazer com que a mobilidade fosse realidade. Para não ficar naquela do lençol curto, né? Ou a gente não compra o carro elétrico porque não tem a estrutura de recarga, ou não tem a estrutura porque não tem carro elétrico. Então a WEG se posicionou em ter toda a estrutura para carregamento de veículo elétrico, desde as estações de recargas de pequeno, médio, até grande porte. Nós somos recentemente uma de até 640 kW, né, de carga ultra rápida. E também, junto disso, os sistemas de armazenamento de energia, que são os BES, né, os storage de energia, que vão fazer muito sentido para as estações de médio porte, onde eu vou ter necessidade, eventualmente, de ter uma demanda instantânea de 500 kW, 300 kW, no lugar onde eu tinha uma demanda de 30, 40, e não tenho o parecer de acesso para poder ter esse aumento, né, para não acontecer de ter grupo gerador junto de uma estação de recarga. E eu já tive... Eu não vou dizer o desprazer, porque foi uma experiência interessante, né? Eu uso hoje nas minhas palestras. Mas é muito curioso você estar com um carro 100% elétrico, numa estação de carga rápida, de 180 kW, e quem fez a instalação não tomou situação da importância do parecer de acesso, e lá tinha um grupo gerador a diesel alimentando essa estação. Então, para evitar isso, a WEG também tem os sistemas de armazenamento de energia, e aí, junto disso, todos os sistemas solar, que a MSW também é excelência nisso, né? Inclusive, aqui no Oeste, agora tive o prazer de testemunhar a instalação do primeiro carport feito por vocês, né? Meus parabéns, é muito importante acreditar nisso, e é um conceito, assim, super atualizado, e quando a gente fala atualizado, nós estamos em Chapecó, Santa Catarina, mas é o que tem no mundo, né? No início eu estava comentando, eu me formei como especialista em mobilidade elétrica, né, e pelo Senai de Jaraguá. Alguns colegas meus do curso quem trabalha no projeto, né, das estações de recarga, eventualmente dos inversores, e nós podemos ver o que a gente tem aqui em Chapecó, na Alemanha, né, em Portugal. Portugal foi o lugar que eu mais vi carro elétrico e mais estações de recarga, né? A gente fez um turismo, assim,
de Porto a Lisboa e tem muitos carports. E aí tu vê que uma tecnologia que a gente vê de filme, a gente tem presente aqui graças à atuação da MSW. Então, mais uma vez, formaliza aqui meus parabéns para vocês. Ainda na mobilidade elétrica, né, além das estações, a WEG se posicionou como um grande player fabricando os powertrain. O que é o powertrain? Quando a gente olha um veículo, um caminhão, um ônibus ou um carro, bateria, motor elétrico e o inversor de frequência, que é quem conduz e acelera, desacelera o motor elétrico, esse conjunto chama de powertrain. Hoje nós produzimos isso já para caminhão, ônibus e eventualmente para alguns carros conceito. Tá? A gente não tem feito ainda para montadora por conta de demanda e o foco da companhia ainda é em veículo pesado. Hoje, fabricantes de grande porte, como Marco Polo, já está usando o powertrain. A própria Eletra, em São Paulo, tem utilizado o powertrain WEG para ônibus elétricos, que inclusive, né, eu já estive em reunião com o nosso prefeito falando um pouco sobre isso, né, de uma forma ainda assim conceitual, mas explicando num formato que nós poderíamos ter na cidade, por exemplo, de Chapecó, uma rede de estação de recarga. Ela poderia ser feita uma concessão, né? Eu, enquanto WEG, a gente até se colocou à disposição para contribuir, para escrever essa concessão, de que forma que pode ser explorado, óbvio, no melhor dos sentidos, né? Concomitante com o governo municipal. E ficou de pensar, de entender. Ontem mesmo nós estávamos num evento aqui da Fiesc sobre transição ecológica, que é a transição energética. Primeira cidade do estado que a Fiesc escolheu para falar sobre transição ecológica, transição energética, foi Chapecó. Foi Chapecó. Na ocasião, o vice-prefeito Scolari falou sobre a pujança de Chapecó, sobre o departamento de inovação. Então, os provoco aqui, né, a também dar um olhar para a questão da mobilidade elétrica, sabendo que tem aqui a WEG presente, um especialista em mobilidade elétrica, uma empresa tal qual a MSW, disposta a poder fazer valer e acontecer a mobilidade elétrica na cidade de Chapecó. Então, é nesse formato, né, que nós temos assim, a possibilidade de estar contribuindo, né, e o que a WEG tem. Então, a gente, em resumo, vem desde os powertrain, dos caminhões, né, veículos pesados, estações de recarga, e aí não só o produto, mas as empresas para poder fazer essa integração. Inclusive, trazendo esse gancho, né, que você falou sobre a WEG, Rafa, hoje a MSW ela está fazendo uma conexão com todos os produtos que a WEG tem hoje em vários setores, né? Então, desde a parte de geração de energia, né, com as usinas fotovoltaicas, estamos abraçando essa causa da mobilidade elétrica também. Então, nosso objetivo, e nós já estamos entregando isso, é realmente entregar projetos com uma sinergia de vários produtos WEG, né? Então, vamos construir uma usina, nós já estamos fazendo a integração com câmeras de monitoramento, né, para a questão de segurança das usinas. Já estamos integrando alguns equipamentos do WEG Home também para a automação das próprias usinas. Então, isso também é para uma questão de iluminação, né? Então, a gente acaba também tracionando esse segmento, tá? E com relação à mobilidade elétrica, igual você já citou antes, né? A gente já vem desde o carport, com a estação de recarga, com as câmeras de monitoramento, com os dispositivos de proteção, né? Abraçamos toda essa causa também já da distribuição de energia, né? Com transformadores WEG, que a gente sabe que não se discute a marca, não se discute a qualidade dos equipamentos. Então, realmente, a gente quer gerar essa sinergia de produto, né? Com a WEG, em parceria com a R. Nunes, né? Respeitando ali as hierarquias, né? Sim. Legal? E aproveitando que você citou também sobre a mobilidade, né, Rafa? A gente sabe que você foi pioneiro, né? Abraçou, não, eu vou levar isso lá para Chapecó, Oeste, comprou o primeiro carro 100% elétrico, né? 2020, que na época a gente sabe que era um valor agregado alto, ninguém acreditava, e você acreditou nisso, né? Sim. A gente queria que você contasse um pouco mais para nós sobre essa jornada aí. Dessa jornada, como nós estamos tendo essa experiência, né? E essa virada de chave que foi você que nos realmente impulsionou, né? Comprem um carro elétrico, né? Me sinto um pouco padrinho, assim, até, né? Legal. Das ideias. Mas é legal a pergunta, porque, assim, eu sou um verdadeiro entusiasta, né, da mobilidade elétrica, e isso não veio de hoje, né? Eu sou natural de Criciúma, Santa Catarina, e a economia dos criciumenses é muito pautada no carvão. Então, quando eu comecei a trabalhar em 1997,
a 2007, final de 2007. Eu trabalhei já numa revenda da WEG, por isso que eu falo que eu tenho 27 anos de WEG, né? Comecei a trabalhar no final de 97. E então, nessas minas de carvão, né? Imagina assim, tratores, né? Vamos falar assim, tratores pesando 50, 60 toneladas, a 150 metros de profundidade, numa espécie de um queijo suíço de rocha. E lá as máquinas precisam ser elétricas, porque se tiver... Qualquer faísca? Não só faísca, mas imagina um motor diesel, CO2 lá, né, num tubo de 3 metros para tocar um trator de 60 toneladas. Ele, em questão de segundos, né, mata todo mundo por conta da retirada do oxigênio, né? Então essas máquinas, elas eram elétricas. Já eram elétricas em tensão de 900 volts, 690 volts, só que com cabo. Isso em que época, Rafa? Então, olha só. Meu pai se aposentou como eletricista de mina em 86. Então ele começou a trabalhar lá em 69, 70. Elas já existiam. Já existiam. Já existiam, mas eram máquinas assim, com tiristor, com motor de corrente contínua e era a cabo. Quando eu me deparei com isso, eu tinha exatamente os nomes das máquinas que meu pai, ora, ocupava enquanto eletricista, anos atrás. E aí, então, nós já começamos a falar de WEG, a gente já tinha um motor da linha Mine, motor com refrigeração a água, porque as aletas tinha problema em relação a acúmulo de pó. A água que passava pela refrigeração do motor já era usada como aspersor para baixar um pouco da poeira, na hora que fazia a mineração. E ali a gente começou a colocar inversor de frequência, motores elétricos, só que tudo a cabo. E era um cabo considerável, cabo, né? Parrudo. Tinha que aumentar bastante a tensão para 900 volts. E aí a gente ficava na limitação da isolação do condutor, que era um KV, para poder diminuir a secção do cabo, mesmo assim, era um cabo de 250 milímetros, 120 milímetros. E aí, desde então, eu dizia, cara, mas será que a gente não tem bateria? Será que não pode fazer isso de forma elétrica? Aí eu comecei a pesquisar as empresas norte-americanas que fabricavam isso, né? E me deparei com alguns sistemas de chumbo ácido, bateria chumbo ácido, né? Nós estamos falando de 2007, há quase 30 anos aí. E na época, olha só que interessante, na época a WEG já tinha um departamento de tração elétrica, não era mobilidade, era tração elétrica, que fazia energização para metrô, para trem, né, para Vale do Rio Doce, que começou a tirar os motores a diesel e colocar o motor elétrico, e aí a WEG já entrou nesse negócio de tração. E aí, né, eu era de uma revenda, comecei a futucar dentro da mãezinha, como eu chamo carinhosamente a WEG, e encontrei lá o departamento de tração, né, e que até hoje é o mesmo, as mesmas pessoas que fazem parte, né, o professor Walter Kniss, que hoje é o diretor de mobilidade, eu conheci também na época o Eduardo Batista, que hoje é o chefe do departamento de mobilidade, e que na época a gente já começou a conversar desse negócio de mobilidade elétrica e tração em bateria. Na época não foi viável, porque as baterias eram 127 volts, dava uma corrente enorme, mas enfim, foi lá onde eu fui picado pelo bichinho da mobilidade elétrica. Show. Frente a isso, final de 2019, em 2018 eu ganhei um prêmio da WEG, como destaque campeão de vendas no Brasil, e ganhei uma passagem para a China. A gente foi para a China, e lá assim me deslumbrei, né, pela quantidade de veículo elétrico, estações de recarga. Eu falei, cara, isso vai chegar no Brasil rapidinho, né, com a globalização, né? Sim. Então aquilo acendeu um segundo alerta. No outro ano, 2020, a WEG se apresentou lançando estações de recarga. E o recado foi esse: olha, nós vamos ser excelência em estrutura para carregamento de veículo elétrico. Falou para a equipe de vendas, palavra do diretor. Eu sempre ouço com muita atenção a palavra do diretor nas convenções, né? E eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou falar de mobilidade elétrica no cantinho do estado, lá. Né, no interior do Brasil, né? Só que o que acontece? Como é que eu fiz a conta? Nós estamos numa Europa brasileira, né? Santa Catarina é o estado da União que mais cresce. E se nós pegar o PIB do Oeste e verificar os últimos 5 anos, a região Oeste, em relação ao estado de Santa Catarina, é a região que mais cresce. Tá expandindo. Então, se eu estou no estado da União que mais cresce e na região do estado que mais cresce, cara, eu estou per capitamente numa região que, de fato, está pronta, né, para crescimento. E foi aí que eu fui atrás e falei, não, eu vou ter que ter o carro elétrico para daí poder
criar a necessidade, sentir na pele o que é tu dormir numa estação de recarga, dormir numa cidade por não ter a estrutura, e fazer de um tudo para poder viabilizar a compra das primeiras estações de recarga, que era muito ligado ao pessoal do solar. Por que a mobilidade elétrica foi ligado ao pessoal do solar? Hoje não, né? Mas lá em 2020, 2019, né, que a gente começou a ter uma arrancada de solar, onde a gente teve o pico, né, em 2022, quem pensava fora da caixa e colocava um sistema fotovoltaico era a primeira pessoa que me ouvia falar de carro elétrico. Ou seja, é uma pessoa que já está disposta, ela já está habilitada a falar de mobilidade elétrica, já está habilitada a falar de veículo elétrico. Então, por isso que nós, estrategicamente, nos aproximamos dos integradores de energia fotovoltaica da mesma forma que fizemos com o MSW. Então, a gente viu a excelência com que vocês tratavam o sistema solar, principalmente não falando em venda de placas e circuitos, simplesmente falando em solução, porque daí a gente engloba, como tu mesmo falou na tua introdução, todo mundo VEG. Né? A VEG, ela nasceu em 1963, né? É uma jovem senhora aí. Mais de 60 anos. 63 anos, vai fazer agora 16 de setembro. 64 vai fazer. Mas ela nasceu ao redor do motor elétrico. E hoje tudo que é solução em eletricidade industrial, a gente está presente. Esse é o legado que a gente quer deixar. Então, quando a gente tem uma empresa conforme, né, do porte da MSW, que tem essa preocupação de ofertar a solução, não tem região, não tem cidade, não tem porte de empresa, porque a gente é movido por uma ideia. Né? E como o seu próprio Egon sempre usou uma frase dele, uma frase de impacto, se não tem dinheiro, você pode pedir emprestado, se não tem máquinas, você pode comprar, mas homens motivados por uma ideia é a base do êxito. Então foi isso que a gente fez aqui na região oeste. Eu busquei pessoas que eu pudera motivar e tive a feliz, né, sendo redundante, a felicidade de encontrar vocês e que acreditaram nessa ideia, e tal qual eu, quando comprei o GM Bolt, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro carro de Chapecó em 2020, foi feita importação direta, paguei uma fortuna, né? E as pessoas dizem assim, tu acha que tu vai pagar esse carro vendendo estação de recarga? Eu falei, olha, óbvio que não, né? As estações são baratas, o carro custava quase 300 mil, hoje o mesmo carro está por 90 e pouco, 100 mil, acho. Mas o que fica é a experiência de você ir num cliente, né? Eu era da época que quando eu aparecia com o carro elétrico, as crianças batiam foto, pediam para entrar dentro, como é que era quase uma, né, uma autoridade. Era um negócio muito novo. E aí você imagina, então, você ir num cliente em que eu levava o carro, entregava a chave para ele, ó, dá uma volta aí. Aquilo transformava a cabeça, porque a experiência de um veículo elétrico, quem nunca teve essa experiência, que o faça, porque é transformadora. Né? Hoje mesmo o colega dirigiu pela primeira vez o meu híbrido plug-in, que ele também anda por elétrico, e ficou naquela coisa, não, mas não vai ligar? Né? Tá ligado? Então essa experiência do torque, do ruído, da emissão zero, ela não tem volta. A pessoa se adapta muito nisso. Então, por conta... esse foi a jornada que a gente começou, e hoje está totalmente normal, e hoje os desafios são outros, né? Os desafios hoje seria nós colocar na cabeça, principalmente de construtores, né, que os prédios que estão saindo hoje, por exemplo, na nossa realidade, cidade de Chapecó, que não estão nascendo com estação de recarga, infelizmente são antigos. Né? Eu faço essa provocação onde eu vou, porque ela é verdadeira, e eu gosto dessa discussão aí, né? Nós poderíamos até pautar isso aí. Realmente, assim, o que nós temos encontrado de dificuldade é essa questão da infraestrutura elétrica que você já citou anteriormente, né? É onde que está bloqueando um pouco o segmento para crescer mais, né? Sejam das estações de recarga lenta, né, para condomínios, né? Então tu vai lá, o condomínio já não está preparado, tu tem que fazer uma adequação grande, então muitas vezes as pessoas não querem fazer aquele investimento, o próprio condomínio não quer fazer o investimento. Quando a gente se depara em uma estação de recarga rápida aí, hoje para nós já está se tornando normal, uma estação de 30 kW, uma estação de 60 kW. Sim. Né? Aqui em Chapecó nós temos esses
2 eletropostos já em operação, né? Inclusive construídos pela MSW. E em carport, né? O sistema solar autossuficiente. 100% VEG, né? Eu até ia comentar justamente disso. Qual que é a percepção do Rafa vendo isso, né? Vendo que esses primeiros eletropostos, fomentando ali a mobilidade elétrica de Chapecó, são com produtos ali 100% VEG, parceria, né, da VEG, né, do Nunes ali, com a MSW ali também. Isso mostra, por exemplo, quando a gente tem esse tipo de produto nascendo, concebido, né, 100% com a nossa marca, mostra que, de fato, a VEG ela está por trás, né, como um coadjuvante em toda a solução elétrica de performance ou de excelência. Uhum. A gente comenta que, por exemplo, as estações de recarga que devem ser utilizadas em condomínio, elas precisam ter um protocolo de comunicação ACPP 1.6. Aí as pessoas ficam assim, mas... Uhum. O que é isso? Não é uma tomadinha, né? Sim. Não é uma tomadinha, então aí eu gasto um pouco de tempo para poder explicar a importância que é uma estação com comunicação para poder utilizar no software de gerenciamento de carga lá no condomínio. Eu explico de uma forma sucinta que a pessoa possa entender, mas que, por exemplo, isso é um padrão nos produtos da VEG, porque a VEG já está pensando não só em fazer a venda da estação de recarga ou desse ponto, a gente já está pensando em conectar as 20, 30 estações de recarga quando o marco legal da mobilidade for realidade, 2030, que eles não precisam retrocar todo o produto, que diga, pô, a VEG não tinha essa visão de ter já pensado que ia ser isso. Sim, hoje a gente nasce com o produto já pensando a médio e longo prazo. Por isso que eu chamo de uma solução de excelência e performance. Inclusive, Rafa, nós... estamos cuidando muito com uma engenharia por trás na instalação dessas estações de recarga, fazendo o projeto de maneira correta, seguindo as normas de segurança, colocando os componentes de distribuição, de proteção, né, da VEG também. Então, tudo isso também a gente acaba zelando, né? Não somente a estação de recarga, né? Inclusive, para quem não sabe, todas as estações da VEG são produzidas em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, exatamente. Então, isso eu diria assim, que é uma honra para nós vestir essa camisa, né? Saber que está aqui do nosso lado. Eu até convido clientes em nome da MSW, um projeto, digamos assim, ou uma ação que a gente toma, são os projetos Conheça a Nossa Casa, ou eventualmente uma visita, né, de determinado grupo, seja de investidor, seja um cliente que queira de fato ir na fábrica e conhecer e ver. A pessoa, sabe, hoje em dia a gente fica um pouco o pé atrás. Eu já ouvi, né, a VEG só coloca a marca, isso é um brand label, isso vem de lá de fora. E aí quando você leva essa pessoa que de certa forma tinha uma certa objeção, descrédito, né? E tu vai lá na linha de eletrônica e conversa com o cara que projeta e vê eles testando e vê os robozinhos caminhando com as estações. Ou vê toda a infraestrutura que existe, né? Isso mesmo, né? E aí você vê assim, aquela pergunta, poxa, a VEG ela é brasileira e catarinense, né? Isso nos orgulha, né? E vende para mais de 120 países, presente em 67 plantas, né, em mais de 15 países como o Parque Fabril. Então é uma multinacional brasileira e catarinense que está exportando tecnologia para o mundo todo. Perfeito. Isso é muito, muito gratificante para nós, entusiasta mobilidade, né, nacionalista, e que admira o nosso estado e o Brasil como um todo vendendo tecnologia, né? Realmente, e trazendo a tua fala antes, né, essa questão da transição energética, né, Rafa? Então, não é só as estações de recarga, né? Realmente, assim, a VEG hoje tem uma sinergia de produtos de eficiência, né? Desde o motor elétrico, desde a geração de energia, enfim, tem uma gama de produtos muito, muito legal, né? E toda essa parte de gestão que tu comentou antes, né? Então, isso também é muito interessante para nós. Desculpa. Pode ficar à vontade. Só complementando, se nós fosse fazer um roadmap, por exemplo, da mobilidade elétrica em relação à instalação em condomínios ou da forma com que a MSW está se colocando, inicialmente nós temos os produtos para ter um primeiro degrau, que é a instalação das estações no que existe disponível hoje. Geralmente os condomínios vão ter 20, 30 kW de sobra. Então, a gente pode pôr 3 ou 4 estações de carga lenta para carregamento simultâneo. O pessoal comenta, mas isso é tipo um chuveiro. Sim, são 32 amperes, mas o chuveiro fica ligado 10, 15 minutos, uma estação 8 horas, né? Isso a curto prazo vai colapsar, porque
duas datas que eu gosto de falar muito. Uma é o marco legal na mobilidade elétrica. 2030 existe uma previsão que no Brasil não será mais possível importar, comprar, produzir, fabricar, revender veículos novos que não sejam pelo menos híbrido ou híbrido plug-in. Né? E é exemplo do que está acontecendo nessa revolução aqui. As montadoras, né, já estão fazendo esse movimento, né? Elas pararam basicamente com os projetos de carro lá. E elas se obrigam a fazer porque é o seguinte, por exemplo, o veículo que eu faço uso é um veículo de quase 400 cavalos, mas tem um motor 1.5. Como é que faz isso? Eles têm um motor 1.5, a combustão, mas um powertrain elétrico com 2 motores de 130 cavalos elétrico. Como é que nós vamos conseguir atingir a legislação, o consumo que a legislação está exigindo cada vez mais apertado, entregando mais potência? Essa conta né, não é simplesmente fazendo downsize e melhorando o rendimento. Os motores a combustão já estão todos limitados. Então, de que forma que a montadora vai poder entregar uma potência? Hibridizando os veículos. Vai hibridizar como? De forma híbrida e plug-in. Que é a tendência, né? Que a maioria dos usuários hoje não tende a migrar para um veículo 100% elétrico, e sim gradativo, né? Vai ter um veículo híbrido, vai sentir esse mercado, né? Isso é um toque legal que você falou, o seguinte, quando eu comprei o primeiro veículo elétrico, assim, eu era bem contra o híbrido, sabe? Eu dizia, o híbrido é uma gambiarra, é o pior dos dois mundos, tem a parte ruim do elétrico, tem a parte ruim da combustão. Depois que eu comprei o híbrido, né, aí eu me coloquei na situação do usuário do híbrido para entender, e de fato não existe melhor, conforme o teu uso. Então, por exemplo, se você... aplicação de cada um, né? Se você tem o veículo, por exemplo, para um uso urbano, um carro de aplicativo, um representante comercial, como eu faço uso de um raio de no máximo 300 km, o elétrico, sem dúvida, é a melhor solução. Porque você pode fazer uso da tua estação de recarga em casa, carregar durante a noite toda, né? Ou eventualmente, tu monta estrategicamente o raio onde você vai trabalhar baseado nas estações de recarga, como, por exemplo, agora essa de 60, né, que a MSW fomentou aqui em Chapecó, e essa outra de 30. Então, eu sei que se eu precisar recarregar meu carro, eu carrego ele em 30 minutos, né, pelo menos até 80% da autonomia da bateria. Tranquilo. Então, eu consigo girar tranquilamente. Agora, eu preciso ir para Curitiba, preciso ir para São Paulo com um carro 100% elétrico? Vai. Com uma programação, né? Ele só não pode ter hora para chegar. Por quê? Porque, por exemplo, os postos onde tem estação de recarga hoje, dificilmente tem um que tem mais de 1 ou 2 estações de recarga, né? Essas estações de recarga, como a maioria dos híbridos são híbrido plug-in, estão sendo utilizadas por híbridos plug-in. Então, o híbrido vai lá e espera 1 ou 2 horas para carregar. O cara que vem com puro elétrico, ele se obriga a esperar a estação de recarga. Ele não tem alternativa. Ele não tem alternativa. Ele se obriga a esperar. Então, ele fica lá 1, 2, 3 horas esperando, só para poder carregar, e depois fica mais lá, conforme o tipo da bateria, né, mais uns 40 minutos a 1 hora. E depois ele avança novamente. Ele precisa torcer para que no próximo ponto a estação esteja operante. E aí é onde entra a confiabilidade da WEG. Né? Perfeito. De um produto de alta performance e confiabilidade. Por quê? Muitas outras estações de recarga, de carga rápida, o cara traz, sei lá, de fora ou da China, não fazendo de forma pejorativa, mas de repente um produto que não é um classe A, põe rodar sem saber. Aí entra de novo a importância de ter um integrador, né, da magnitude da MSW, instala de qualquer jeito, uma estação que não conhece, funciona pelo período... 3 meses e tchau. E aí, quem é que dá assistência? A pessoa nem abre. Então, só concluindo, desculpa, Tinelli, isso é o que faz a diferença, né, quando a gente fala da estrutura ficar em pé. Então, a WEG é um produto 100% nacional, com assistência técnica aqui no Brasil, um corpo de assistência importante e escorado com um corpo de integradores, né, como vocês aqui em Chapecó. Então, esse é um diferencial, né? O que eu ia colocar para você era exatamente isso, né? Essa questão de assistência técnica, suporte técnico, precisou de uma peça, a gente consegue resolver isso de maneira rápida, né? E exato o que você falou, o usuário vai chegar na estação, ele tem essa confiabilidade, essa segurança, tanto para ele utilizar a estação, quanto para fazer a recarga do veículo, né? Porque não é simplesmente só fazer a recarga.
tu tem um veículo ali hoje de 200, 300, 400 mil reais. Então, tu tem que ter uma segurança na hora de você fazer essa recarga, né? É o que nós vínhamos comentando. O que acaba trazendo a questão de incêndio nos veículos? É a estação de recarga de má qualidade, a instalação. A instalação, principalmente. A instalação de má qualidade. Porque o que está acontecendo? Alguns veículos vêm com um carregador on-board, né? Aquele, digamos, de emergência, que é uma potência de 3,5 kW, 3 kW, que liga direto na tomada, só que é uma tomada de 20 amperes. Mas o cara que projetou o carregador, ele acredita que aquela tomada da tua garagem, ela está com um cabo 4 ou 6 milímetros preparada para atender os 20 amperes por 8 horas. Com as proteções, tudo ok. E a gente está no Brasil, né, filho? Não é bem assim. Então, o que acontece? É muito comum, e aí entra a questão da ignorância no sentido do conhecimento do cara que pega a tomada, coloca e esquece, e aquilo ali gera um problema. E olha que legal agora, olha que gatilho, né? A WEG também possui essa estação de recarga de pequeno porte, né? Eu acho que, não recordo o nome, é Easy, Easy, né? E elas possuem um sensor de temperatura no plug. Então, se por acaso essa estação for conectada a uma rede comum, simples, de secção duvidosa, e ela gerar um ponto de aquecimento no plug, né, que passada uma temperatura, ela desarma a estação. Por segurança. Por segurança. Aí, de novo, mas a estação da WEG, ela é mais cara, ou ela, né, qual é que é o diferencial? Então, quando tu vê uma garagem incendiando, pegando fogo, queimando todo o patrimônio, carro, vizinho, e a gente consegue entender que o incêndio aconteceu não no carro, mas sim na estação, aí eu pergunto, o que é preço e o que é valor nesse momento, né? Perfeito. Então, isso é importante a gente entender e aí valorizar com quem fala com propriedade. E é esse tipo de parceiro que a WEG busca através de vocês, né? Falar com propriedade do assunto, né? E eu tenho sempre falado para os nossos clientes, Rafael, que nós até podemos ter o melhor produto na mão. Nós temos a WEG na nossa mão, nós temos a estação bacana, perfeita, funcionando, mas quem está por trás, né? Essa instalação, essa engenharia... Quem que é a porta, né? Exato. Quem que é o lastro, né? Então, né? Ok, eu até posso ter a Ferrari na minha mão, mas eu tenho que saber pilotar ela, né? E precisa um mecânico que entenda de Ferrari, né? E é o que nós... no Xepa lá. É o que nós... temos feito justamente para honrar, né, e vestir a camisa justamente para entregar algo de qualidade para o nosso cliente, né, algo que isso vai ser duradouro, né, não vai funcionar por 3 meses, né. Inclusive nós tínhamos aqui hoje o Alba, né, está super satisfeito com o investimento da estação de 60 kW. Ele fez uma colocação em 4 meses que a estação está funcionando, não para o software, que é 100% WEG, não para o aplicativo, a estação em nenhum momento gerou nenhuma falha, todo mundo que chegou ali tinha a questão de disponibilidade tranquilamente para fazer a recarga. Legal, são 2 tomadas, então, né? isso deixa nós muito satisfeitos assim, com tudo que nós entregamos de fato. Né? E aí, quando a gente fala então que tem toda a infraestrutura, então nós estamos falando do produto, do integrador, dos sistemas de proteção, do sistema solar e completo, da plataforma, né? Confiável, onde o cara coloca lá, né, o usuário coloca o cartão de crédito, faz a cobrança, faz o pagamento, o investidor já tem o Fleet Management, que é o aplicativo que consegue ter 1, 2, 3 estações e acompanhar aquilo como um investimento, né, que é o que a gente tem acreditado que vai acontecer a curtíssimo prazo. Voltando a falar ainda do marco legal, né, e de 2026, que é ano, conhecido por ano que vem, né, o que vai acontecer? Aquele primeiro exemplo que eu falei das 3 estações no condomínio, elas têm um prazo curtíssimo, né? Porque com o marco legal do ano 2030 e em 2026 a gente vai ter a ultrapassagem da curva do custo do veículo puro elétrico em relação à combustão, é previsto que em 26 os veículos elétricos sejam mais baratos que a combustão. Então, se eu consigo comprar um carro mais barato que a combustão, eu vou ter que carregar ele em algum lugar. E eu vou querer levar para minha garagem. A gente está numa cidade, né, verticalizada. E eu não vou mais ter essa demanda sobrando lá para botar 10 carros. 10 carros carregando simultaneamente. Estou falando de 75 kW, considerando uma carga lenta. E é difícil um condomínio que tem isso de sobra, quiçá que nasce com isso sobrando. Aí a importância de ter um produto com aquele protocolo que eu falei de comunicação, para que as estações se conversem de forma inteligente
e dizendo assim, olha gente, a gente tem aqui nesse prédio 50 kW sobrando, e agora? Bom, vamos fazer uma fila, vamos organizar o negócio. As estações se conversam através dessa comunicação, que são pouquíssimas que existem no Brasil e no mundo, né? Todas elas que vêm para cá vêm de qualquer jeito, porque existe um baixo nível de exigência e conhecimento, por isso que a WEG toma esse cuidado de divulgar, de estar fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo importante. As estações se conversam entre si e dizem, ok, a gente tem 50 kW e começa a entrar um carro, 2, 3. A hora que a soma das estações chega ao limite da demanda da edificação, o sistema mesmo começa a dosar a carga para que todo mundo possa carregar. E ao final da madrugada, 5, 6 da manhã, todos os carros possam ter carregado, porque ele limita a carga de um, a hora que ele termina, ele pega aquela corrente que baixou, joga para o outro e ele vai fazendo essa frequência. Então, esse Smart Charge System, como o nome sugere, carregamento inteligente, ele vai ajudar muito a poder prorrogar um outro problema que a gente vai ter, que daí sim é a falta de demanda. Provavelmente em 2030, a maioria das garagens vão querer ter uma estação de recarga e essa sobra de demanda vai ter o usuário que vai chegar no final do dia e dizer, meu carro não carregou, está faltando energia. E aí o pessoal disse, então a gente vai pedir para a Celesc um aumento de carga e vamos aumentar o ramal de entrada. Só que, cara, isso não vai acontecer no teu prédio. Isso vai acontecer no Brasil e no mundo. Você está perdido. Então, para esse caso, aí vem os sistemas de armazenamento de energia. As baterias, né? As baterias em concomitância com o uso de sistema fotovoltaico. É isso que eu ia Então, a até gente abordar pode contigo. ter um sistema solar durante o dia, fazendo a geração, levando isso para um sistema de bateria, que se a gente fosse fazer uma analogia em relação a uma caixa d'água, imagina que eu pudesse pegar água da chuva e levar numa caixa d'água para quando eu precisar, né, usar à noite. Então, a gente faz isso com energia solar. Pega energia, armazena em baterias de íon-lítio, conforme a capacidade da somatória dos veículos da edificação, e aí sim a gente vai poder manter a mesma demanda contratada, podendo triplicar, né, essa demanda especificamente para o circuito dos carregamentos do veículo elétrico. Então a gente está falando da primeira etapa das 3 estações, depois da segunda etapa com Smart Charge, da terceira etapa com o BESS. Isso tudo a WEG já previu há 5 anos atrás. Por isso que a WEG é uma empresa inovadora, por isso que a WEG precisa de parceiros que acreditam na inovação, né, que se colocam dispostos a também empreender aqui na região, como é o caso da MSW. É importante deixar isso claro, que as pessoas vejam de uma forma positiva, né, que não é o agora. A WEG tem 63 anos, nunca pensou no agora, sempre pensou em parceria a longo prazo e sólida, né? Com certeza. Até tu comentou da mobilidade elétrica, a gente já está finalizando aqui o nosso podcast, mas eu só gostaria que você detalhasse um pouquinho mais desse assunto ali de sistemas híbridos e baterias, que é algo que está bem em alta, né, e que o nosso público também quer conhecer um pouquinho mais e às vezes tem bastante dúvida. Só para finalizar, você comenta, por gentileza, sobre esses temas? Sistemas híbridos de geração de energia? Isso do armazenamento de baterias. Nós estamos enxergando que essa é uma próxima onda que a gente vai surfar também, muito legal. Rafa? Então, essa parte dos Regiane, né? Inversores híbridos, baterias, essa sinergia para sistemas híbridos desde a residência, né, com a sinergia com a estação de recarga, que você já acabou de citar, lá na indústria também, né? Então, abordar um pouco. O que a gente pode fazer alguns tempos, assim, né? Então, primeiro, nós estamos passou o boom dos sistemas solares, né, 2022, 2023, e agora a gente está se deparando com um problema que é a inversão de fluxo. O que é a inversão de fluxo? As companhias ou as concessionárias de energia, seja cooperativa ou permissionária, enfim, elas possuem mais sistema solar instalado na rede do que propriamente uma demanda que elas têm contratado de uma Eletrosul, ou enfim, de qualquer outra concessionária maior. Então, isso faz com que as concessionárias de energia não permitam mais uma instalação. Por exemplo, se eu quero colocar uma planta de 300 kW ou eventualmente uma planta até menor, e quando houver esse excedente de geração de energia, era comum devolver isso para a rede e fazer compensação e até gerar uma renda baseada nisso. Só que agora eu não consigo mais fazer a compensação porque o sistema saturou de energia. O sistema saturou de energia no momento em que ela é gerada. Não quer dizer que eu estou com sobra de energia. E se eu pudesse armazenar essa energia e utilizar ela no horário de ponta? E se eu pudesse usar ela como no lugar de um grupo gerador barulhento, né, que faz vibração, que gera CO2, no caso de mercado, no caso de hospital,
clínicas, condomínios. Eu comento que hoje, por exemplo, o grupo gerador, que é utilizado por área de ponta, esse cara está condenado, ele vai ser substituído por sistema de armazenamento. Porque eu vou poder, esse excedente que nós faríamos o corte dele através do grid zero, ou eventualmente desconectasse na rede quando batesse na demanda, nós vamos pegar esse excedente e levar para o sistema de armazenamento, que seria a hibridização do projeto. Isso a médio porte. Os inversores de pequeno porte, quando a WEG já acendeu no Brasil, trazendo a solução solar, os inversores já eram híbridos, os pequenos. Por quê? Por que os pequenos eram híbridos? Pensando já em armazenar energia no próprio inversor. Quando a gente vendia a ideia de realmente ter isso como um diferencial, muitas pessoas dizem, mas híbrido para quê? A bateria é caríssima. De fato, 2022, 2021, a bateria era muito cara. Mas o custo de aquisição de bateria de lítio, ele é inversamente proporcional e exponencial em relação à passagem do tempo. Então, o que custara antes $1.000 o quilo do lítio há 10 anos atrás, hoje a gente está falando de 100 e está baixando cada vez mais, que é onde vai dar em 2026. Então, muito provável que quem acreditou na WEG já no passado recente e comprou os sistemas híbridos, hoje vai poder comprar os módulos de bateria, que inclusive a MSW já tem para comercializar, baterias de 5 kWh de energia armazenada, e fazer módulo de 5, 10, 15, onde, por exemplo, com 15 kWh de energia, eu posso ficar uma noite toda com energia armazenada, né? E além de você conseguir fazer essa gestão de energia, né? Propriamente dito, né? Então, essa é a próxima tendência, eu acredito que vai vir, né? Eu não posso injetar na rede. Ok, né? Você faz essa gestão, faz né? A gestão do você uso, carrega o veículo, né? Enfim. E tem uma outra coisa bem legal, que já está vindo para o Brasil alguns veículos que, por exemplo, saí com o meu veículo para trabalhar, coloquei ele carregar no meu trabalho e pago lá uma energia super barata porque a empresa subsidia. Esse veículo eu posso levar ele para casa como um armazenamento de energia e eu conecto a estação de recarga no veículo e eu transfiro a carga do veículo para casa para o meu sistema híbrido. Então, esse já chama-se V2L, né? Você precisa desbloquear seu iPhone. Obrigado. Antes. De veículo para carga. Então, eu posso também pegar essa energia que está armazenada no veículo e transferir isso para minhas baterias, se eventualmente foi um dia de chuva e não teve o carregamento. Então, essa gestão, como você mesmo falou, eu vou poder fazer as duas pontas, seja na geração da residência ou eventualmente pegando energia armazenada no veículo para carga. Essa questão até de pegar a energia, fazer a bateria do carro ali um power bank e carregar as baterias, nós ainda não chegamos nesse nível, mas a gente já fez um projeto pioneiro aqui também, que é o V2L, né? Isso é o Vitoload, isso aí. Que você pega ali a energia das baterias, né? A gente fez todas as proteções para alimentar equipamentos prioridade do nosso cliente. Né? Inclusive, isso foi feito num condomínio. Então, a revolução está vindo, né? Isso aí. A revolução está vindo. E, curiosamente, ela fica limitada à capacidade do conector, né, lento, que é 32 amperes, mas se você tiver um conector de carga rápida, vai poder ligar carga bem grande aí, né? Show, Rafa. Só para a gente talvez encerrar, né? Acho que é importante, Rafa, falar um pouco, aperfeiçoar um pouco mais essa sinergia realmente de produtos que hoje a MSW tem essa parceria com a WEG, né? Porque nós estamos atuando desde a parte da construção das subestações, então a gente vai lá na indústria do cliente, né? E a gente vem fazendo toda a entrada de energia, toda a infraestrutura elétrica, né? Então, transformador, disjuntores, né? Aí nós já entramos com a parte de geração de energia, toda a parte de proteção. Então, isso também, às vezes o próprio empreendedor, né? Ou, enfim, os colaboradores já vão poder chegar com o veículo elétrico, carregar na indústria, na empresa, né? Então, um pouco mais sobre... O que a gente tem são duas vertentes muito importantes. Uma é o produto e outra é quem faz a integração. Então, do ponto de vista de produto, hoje a WEG se coloca tendo desde, como você falou, né, sendo redundante, na entrada de energia os PMT, que são painéis de média tensão que substituem subestações em alvenaria, né, com nível de proteção e com capacidade de extinção de curto-circuito, né, de até 50 kA. Isso muito importante onde a gente tem movimentação de pessoa, mercado, shopping,
Então a WEG já tem essas subestações, digamos, metálicas, né, com super compacta, do tamanho, sempre brinco, do armário, de uma geladeira pequena. Fora, depois disso já tem os transformadores. Dos transformadores a gente vai com barramento blindado, não usa mais cabo. Nos barramentos blindados faz um quadro de distribuição ou faz a distribuição pelo próprio barramento, dependendo se é prédio. Hoje os prédios, a maioria da região acima de 10 andares só fica de pé do ponto de vista da viabilidade através do barramento. Junto do barramento aí, sistema de geração fotovoltaica, sistema de carregamento de veículo elétrico, armazenamento de energia, e aí a WEG começou a entrar então em distribuição e proteção, disjuntor, supressor de surto, DR. Passando do quadrinho, a gente foi para a linha de acabamento, tomadas, interruptores, né, de todas as linhas para todo tipo de edificação, seja da classe A, B e C, e agora então com a linha WEG Home, a automação residencial, e recentemente entramos também na linha de segurança, câmeras de segurança com DVR, câmeras de Speed Dome com 25 vezes, 35 vezes de zoom. E essa solução toda para a linha de building, né, ela pode ser integrada e deve ser integrada por com um nome sugere, um integrador do nível que tem a MSW. Então hoje a MSW ela está habilitada a poder fornecer em nome da WEG, né, toda uma solução, desde a entrada de energia de média tensão até o sistema de proteção e automação do cliente. Não, legal, Rafa. É nessa linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, né? Não simplesmente só entregar energia solar, né? Energia solar é uma solução que nós temos hoje dentro da Mas hoje da sozinha MSW, não fica mais de pé. né? Então, exato. A gente tem absorvido toda essa parte de engenharia, realmente, né? O que o cliente quer? Ele precisa de uma consultoria? Ok, nós vamos oferecer isso. O que ele pode reduzir de economia na empresa? Talvez uma geração de energia, talvez abordando essa questão da transação energética, eficiência energética, né? Com relação aos motores, né? Projetos Enfim, de eficiência energética, repotencialização de motor. Tem muito leque que a gente consegue abordar, né? E é isso que nós estamos trabalhando, na verdade. E aí entra né? num outro viés que é da indústria, né? Aí se tu entra para a indústria e começa a verificar a idade dos motores, hoje os motores elétricos, eu costumo falar, as pessoas apagam as luzes para poder economizar energia. 70% do custo de energia elétrica de uma indústria é motor elétrico. Então, se a gente der uma olhada para os motores e entender que eles têm 17, 18 anos de vida, que eles foram rebobinados várias vezes e que isso implica em muito, né, no consumo de energia, da mesma forma que um veículo que tem um motor lá, como é que chama, usinado, também tem um maior consumo de combustível. Na eletricidade é a mesma coisa. E aí entra, de novo, a transição energética, de novo através de integradores que vão fazer a instalação de sistemas de monitoramento e qualidade de energia para identificar se aquele motor, aquela aplicação, se pode tirar uma chave convencional, colocar um inversor de frequência. Agora nós entramos com a linha de monitoramento de ativo, onde através de uma plataforma e sistemas IoT eu posso verificar com monitores tridimensionais de vibração, temperatura do ativo, a gente faz monitoramento de consumo de energia, fluxo magnético, tudo isso disponibilizado na mesma plataforma das estações de recarga para que o cliente possa ter a predição da manutenção. Daí nós entramos num viés já industrial, né? Sim, mas mais indústria, cabe né? mais um podcast aí que você poderia falar tranquilamente sobre isso. E vale ressaltar que a MSW está preparada, né, e se coloca à disposição da WEG para atuar tanto na linha de building, onde a gente entra na construção especificamente, como também na linha industrial, né, entrando realmente dentro dos ativos e se colocando como uma excelência em automação, né, e dimensionamento dos ativos industriais. Isso é muito importante. Realmente, assim, Rafa, sendo bem sincero contigo, a gente honra muito o nome da WEG, né, honra muito essa parceria que nós temos contigo, né, para que, de fato, a gente traga toda essa credibilidade para os nossos clientes. Né? Nós não queremos resolver o nosso problema, né? Nós queremos resolver o problema do cliente. Então, alternativas existem. E a gente busca sempre, de fato, o que tem de melhor, né? Por isso que a gente tá com essa parceria ali, contando com a WEG. Igualmente a WEG, né? A gente não está aqui de graça por nada, né? Justamente por reconhecer a qualidade da empresa MSW, de estar junto com a WEG e nós poder ter esse suporte do ponto de vista de instalação e a forma correta de utilizar os nossos produtos. Fazendo sempre com muita excelência, né, Rafa? Assim, realmente levando o nome da WEG igual os fundadores
hoje, né, a gente tem a honra de ouvir uma frase como tu comentou antes, sim, isso é prazeroso para nós realmente, exato. né? E pela oportunidade que você também tem nos dado, né? Tem confiado no nosso trabalho, e aí a gente vai tracionando, crescendo isso em Chapecó, Oeste, né? A recíproca é muito verdadeira, né, William? Então, desde o momento que eu sugeri para que a MCW fizesse uso do veículo elétrico, que levasse essa experiência para o cliente, que falasse com propriedade do usuário, e vocês acreditaram, né, no que a WEG estava dizendo como uma tendência, e hoje é mais do que a realidade. Então, essa é uma mão dupla. Da mesma forma que vocês confiam no que a WEG fala como orientação, a WEG também confia muito em saber que o nosso produto parado também não tem serventia nenhuma se não aplicado corretamente, com responsabilidade, como vocês fazem. Que aplicar, né? E nós convidamos o público, né, a conhecer as estações de recarga hoje, né, de carga rápida aqui em Chapecó, conhecer as nossas usinas também, né, e que nos procure, né, para a gente poder entregar essa solução cada vez mais para os clientes, né. Apresentar essas soluções, né? Legal, Rafa. Obrigada ali pelas tuas colocações, foram muito pertinentes. Eu acredito que tenha ajudado bastante a esclarecer o nosso público, né? A gente está na parte de finalização do nosso episódio. Eu passo a palavra para ti, para as tuas considerações, então, finais. Ótimo. Então, como eu iniciei me apresentando, né, reforço isso. Então, o profissional representante comercial da WEG, ele atua nesse formato, né, não só tirando pedido e se preocupando com a venda. Tem uma equipe grandiosa, né, que trabalha comigo aqui na empresa, mas uma das atribuições nossas é justamente levar os valores da WEG, levar os produtos, a forma com que a gente se relaciona com o mercado, que não é só isso, é venda, não é tudo venda, né, e sim solução. E hoje, então, para mim é um prazer enorme poder estar aqui fazendo parte desse projeto de vocês, dessa jornada, né, de transição energética, que é algo muito presente, foi tema da nossa convenção, e é algo que está pegando muito forte, né? Vamos ter agora a COP, né, no Pará, COP 30, que vai falar basicamente sobre isso. A descarbonização é um desafio muito grande, porque o Brasil é um continente, mas eu acredito que se todo mundo fizer a parte, como nós estamos fazendo, quando eu falo nós, me incluo, MSW, RNunes e WEG, para nós é um grande prazer. Então, deixo claro, né, a todos que quiserem descobrir mais algo, né, em relação aos produtos da WEG, ou discutir, ou uma reunião, uma conversa, uma visita, que possam fazer uso do canal MSW, que está muito próximo da WEG. Falando com eles, vocês vão estar falando conosco, e a gente vai poder ter esse prazer de estar conversando e divulgando quaisquer que sejam outras informações ou produtos que sejam ligados à WEG. Legal, Perfeito, Rafa. Muito Rafa. obrigada pela tua participação. Agradeço também ao William. Muito obrigada, William. Muito obrigado. Rafa, um prazer, né, tê-lo aqui, poder discutir esses pontos, né. Acredito que esse é um dos motivos de nós também fazermos parte da mudança, né, sermos protagonistas da mudança, essa é a né? palavra. Eu acho que isso é bem, bem importante, né, e acreditar e confiar, né. E temos que ir para cima aí para cada vez mais tracionar esse mercado. Ótimo. Muito obrigado. Eu sempre tenho uma frase: conte sempre com a WEG, né? E a gente vai estar por aqui. Perfeito. Finalizamos então mais um episódio. Você que nos acompanhou por aqui e gosta desses conteúdos, continue ligado às nossas redes, que vai ter muito conteúdo assim bacana para você. Até mais!